Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, no dia 3 de novembro passado, numa das últimas catequeses sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, com clareza discorreu e explicou muito bem os conceitos e os desafios de grande importância para o atual caminho sinodal rumo à Assembleia do Sínodo de 2023. Trata-se de algumas reflexões bastante esclarecedoras que não se encontram nos longos documentos oficiais, muitas vezes um pouco difíceis e incompreensíveis. As diretrizes do Papa Francisco para o caminho sinodal em curso e para melhor compreender a sinodalidade consiste nisso. Em primeiro lugar, caminhar todos juntos, a vida inteira. Na passagem da carta aos Gálatas, que o Papa refletiu e explicou até o mês de novembro, São Paulo exorta os cristãos a caminhar segundo o Espírito Santo. Existe um estilo que é próprio, caminhar segundo o Espírito Santo. De fato, crer em Jesus significa segui-lo, ir atrás dele no seu caminho, como fizeram os primeiros discípulos. E ao mesmo tempo significa evitar o caminho contrário, o do egoísmo, da busca dos próprios interesses, que o apóstolo chama de concupiscência da carne. O Espírito é o guia deste caminho na vida de Cristo, um caminho maravilhoso, mas também exigente, que começa com o batismo e dura toda a vida. Pensemos numa longa caminhada nas montanhas, é fascinante. O destino atrai-nos, mas exige muito esforço e tenacidade. Segundo, caminhar sob a direção do Espírito. Esta imagem pode ser útil para entrar nos méritos das palavras do apóstolo, andar em espírito, deixar-se guiar por ele. São expressões que indicam uma ação, um movimento, um dinamismo que impede parar diante das primeiras dificuldades, mas leva a confiar na força que vem de cima. Ao seguir este caminho, o cristão adquire uma visão positiva da vida. Isso não significa que o mal presente no mundo tenha desaparecido, ou que os impulsos negativos do egoísmo e do orgulho tenham desaparecido. Ao contrário, significa acreditar que Deus é sempre mais forte do que as nossas resistências e maior do que os nossos pecados. E isto é importante. Terceiro, nenhum pastor está acima da comunidade. Ao exortar os Gálatas a seguir esse caminho, o apóstolo Paulo se coloca no plano deles. Abandona o verbo no imperativo, andai, e usa o nós no indicativo, andemos em espírito. Como se dissesse, coloquemo-nos na mesma linha e deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo. É uma exortação, um modo exortativo. Esta exortação que São Paulo considera necessária também para si mesmo, embora sabendo que Cristo vive nele, está também convencido de que ainda não alcançou a sua meta, o cume do monte. O apóstolo não se coloca acima da sua comunidade, não diz, eu sou o chefe, vocês são os outros, eu cheguei ao topo da montanha e vocês estão no caminho. Não diz isso, mas coloca-se no meio do caminho de todos para dar o exemplo concreto da necessidade de obedecer a Deus, correspondendo cada vez mais e melhor à orientação do Espírito. E como é bonito quando encontramos pastores que caminham com seu povo e que não se separam dele. Isso é muito bonito. Acalenta a alma. Abrir espaço para a graça de Deus.
Este andar em espírito não é apenas uma ação individual, diz respeito também à comunidade como um todo. De fato, construir a comunidade seguindo a via indicada pelo apóstolo é entusiasmante, mas exigente. As concupiscências da carne, as tentações, podemos dizer, que todos nós temos, ou seja, as invejas, os preconceitos, as hipocrisias, os rancores, continuam a ser sentidos. E o recurso a uma rigidez, presa a princípio, pode ser uma fácil tentação, mas ao fazer isso se sairia da trilha da liberdade e em vez de subir ao topo se voltaria para baixo. Então, percorrer a via do Espírito exige, em primeiro lugar, abrir espaço à graça e à caridade. Abrir espaço para a graça de Deus, não ter medo. Paulo, depois de ter feito ouvir a sua voz com severidade, convida os Gálatas a assumirem cada um as dificuldades do outro. E se alguém fosse cometer erros, a usar a mansidão. Ouçamos as suas palavras: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros. Uma atitude muito diferente da tagarelice. Isso não é de acordo com o Espírito. Segundo o Espírito, é ter essa doçura com o irmão em corrigi-lo e vigiar sobre nós mesmos com humildade para não cairmos nesses pecados. Em quinto lugar, refletir sobre as nossas fraquezas. Quando somos tentados a julgar mal os outros, como muitas vezes acontece, devemos primeiro refletir sobre as nossas fragilidades. Como é fácil criticar os outros, mas há pessoas que parecem ter diploma para criticar. Todos os dias criticam os outros, mas é necessário que cada um olhe para si. É bom nos perguntarmos o que nos leva a corrigir um irmão, uma irmã, e se não somos, de alguma forma, corresponsáveis pelos seus erros. O Espírito Santo, além de nos dar o dom da mansidão, nos convida à solidariedade, a carregar os fardos dos outros. Quantos fardos estão presentes na vida de uma pessoa? Doença, falta de trabalho, solidão, dor. E quantas outras provas exigem a proximidade e o amor dos irmãos. As palavras de Santo Agostinho também podem nos ajudar quando comenta sobre esse mesmo trecho e diz: portanto, irmãos, se alguém for flagrado em alguma falta, corrija-no assim, com mansidão. E se você levantar a voz, ame internamente. Tanto se você encorajar, se mostrar paternal, censurar, ser severo, em tudo isso, ame. Em sexto lugar, o amor como regra suprema, amar sempre. A regra suprema da correção é o amor. Querer o bem de nossos irmãos e das nossas irmãs. Trata-se de tolerar o problema dos outros, os defeitos dos outros, em silêncio, na oração, então encontrar o caminho certo para ajudá-lo a se corrigir. Isso não é fácil. O caminho mais fácil é sempre de criticar, descascar o outro como se eu fosse perfeito. E isso não deve ser feito. Então, vamos lembrar: mansidão, paciência, oração, proximidade. Caminhemos com alegria e com paciência por este caminho, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.